Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político e mantendo a sequência de uma série de pequenas e curtas colocações nas redes sociais sobre o que é cada situação que está acontecendo hoje no Brasil, nós vamos falar hoje sobre golpe militar de 1964. As pessoas confundem muito 1961 com 1964. Em 1961 houve, aqui no Rio Grande do Sul, eu moro em Porto Alegre, né, aconteceu que Leonel Brizola defendeu como governador do estado do Rio Grande do Sul a questão da legalidade. O que era a questão da legalidade? Pois bem, vocês não devem saber porque esse tipo de coisa naquela época não é como é hoje. O que acontecia? Os vice-presidentes, eles eram eleitos de forma direta, não como hoje acontece que o vice-presidente atira colo praticamente no presidente. O governador tem o seu vice-governador, o prefeito tem seu vice-prefeito e eles fazem acordos internos entre partidos políticos. O que acontecia naquela época? Eles eram eleitos democraticamente por voto direto. E o vice-presidente da República teve, nos dois casos, que era o João Goulart, ele foi eleito as duas vezes com votação superior aos presidentes da República que ele representava. Então, a primeira vez foi o Juscelino Kubitschek, né, que ele fez o mandato completo, e com o João Goulart, que foi o seu vice, né? Mas o João Goulart foi eleito democraticamente, não foi eleito como hoje os nossos vice-presidentes são eleitos. Depois acabou a campanha, acabou o período de 5 anos, que não era como 4 agora, acabou o período de governo do Juscelino Kubitschek. Quem é que foi eleito? Foi eleito o Jânio Quadros, o cara da vassourinha, que prometia desenvolver uma série de projetos, uma série de vantagens, desenvolvendo a limpeza da corrupção nacional. Eles não fizeram, ele não conseguiu no primeiro momento desenvolver isso. E o que ele fez para desenvolver essa situação? Na época, Getúlio Vargas tinha saído durante algum tempo e queria voltar. E voltou nos braços do povo. Pois bem, fizeram um movimento chamado queremismo, que era queremos o Getúlio de volta. O Jânio Quadros pensou que, renunciando, como o Getúlio Vargas, que ele voltaria nos braços do povo, que era um sistema populista comum na época. E aí ele pegou e disse assim, não, eu vou fazer o queremismo para mim, né? E pediu, eu vou renunciar. Renunciou, foi aceito e não voltou. E aí que deu o problema. Porque o que aconteceu? Assumiu o seu vice, né, que era o João Goulart. O João Goulart, em 61, houve uma tentativa do parlamento brasileiro. E aí eu quero deixar muito claro isso para vocês. O parlamento brasileiro queria o parlamentarismo. E naquele momento, eles pegaram e disseram, olha, nós não queremos o João Goulart no poder, nós queremos o parlamentarismo. E eles tentaram fazer com que o João Goulart fosse um presidente num sistema parlamentarista. O que aconteceu? Depois de um tempo, voltou o sistema, o povo pediu de volta o sistema presidencialista e fracassou a tentativa do parlamentarismo no Brasil, através do movimento da legalidade do Leonel de Moura Brizola. Passado algum tempo, 3 anos depois, em 1964, João Goulart estava numa missão na China e havia uma série de posturas que ele tinha tomado como presidente da República que desgostaram o povo brasileiro. O que aconteceu? Uma boa parcela do povo brasileiro, não foi algumas pessoas, milhares de pessoas foram para as ruas e fizeram uma manifestação pedindo que houvesse, sim, uma atitude do governo nesse sentido. Em algum momento, a Câmara, a Assembleia, todos os deputados, eles perceberam que havia sim um clamor popular
E eles fizeram então, declararam vaga a presidência da República, porque já tinha renunciado o presidente da República, o vice que estava tomando o local dele, tomando o lugar dele, estava em outro país, e eles declararam vaga a presidência da República. Independente se foi uma situação legal ou não, quem promoveu isso não foi os militares. E aí que está o engano. Quem promoveu, quem chamou os militares para uma intervenção, não foram os militares que promoveram um golpe. Foi, sim, a Câmara dos Deputados, foi sim o Congresso Nacional. E é esse o engano que muita gente pensa, que houve um golpe de um militar por 20 anos. Não, o que houve foi uma tentativa de administração durante 20 anos, né, de uma situação que se prolongou além do esperado, num estado de exceção, e que, devido a uma série de fatores internos daquele período do país, foi promovido sim pelo próprio Congresso Nacional, que buscava, naquele momento, um sistema parlamentarista. Então, se vocês acham hoje que está acontecendo alguma coisa parecida com isso, vocês estão percebendo hoje que quem está tentando promover um impeachment e se manter todas as estruturas de governo no poder é a própria Câmara de Deputados, é o próprio Senado. As estruturas que estão acontecendo hoje, elas são mantidas pelo Legislativo e pelo Judiciário. Elas estão mantidas pelos aparelhamentos de Estado. E há uma diferença considerável deste período histórico com aquele período histórico, pelo fato de que naquela época havia interesse de um controle parlamentarista do poder. Hoje, o que há é um fortalecimento, uma centralização do Executivo com um aparelhamento ideológico do Legislativo e do Judiciário. E até os processos de alternância de poder ou de queda de governo são planejados exatamente para que não ocorram de uma forma, como diria eu, de manutenção da própria estrutura. Eles são feitos para não funcionarem, eles são feitos para não darem certo. E para vocês mesmos, na hora de irem pedir ou clamar por alguma coisa, não saberem nem sequer pelo que pedir. Vocês estão sendo induzidos ao erro, como eu já venho dizendo há um certo tempo, mas isso que vocês estão vendo nos meios de comunicação, de dizer que os militares é que promoveram o golpe, não foram eles. Estudem história. Aquela mania de dizer que quem prega intervencionismo, quem prega a intervenção militar constitucional não conhece a história, é exatamente o contrário. As pessoas que estudarem história vão verificar se tudo isso que eu estou dizendo agora é mentira ou é verdade. Se vocês verificarem, se vocês pesquisarem realmente, vocês vão perceber que realmente não aconteceu uma ditadura. Houve uma intervenção, sim, promovida pelo Congresso Nacional, a pedido do Congresso Nacional e com clamor popular. Foi isso que aconteceu em 1964. Muito obrigado.